E nós vamos ver o capítulo 2 do livro de Josué. E eu vou ler aqui o trecho todo e depois eu vou explicar para os irmãos. E à medida que eu for explicando, muita gente já vai sendo liberta, amém? Transformada. Nós vamos ver 14 princípios para a identificação de uma fortaleza do inimigo nas nossas vidas, amém? Todo mundo conhece a história de Josué, quando mandou os espias, não é? Quando ele entrou na terra prometida. Agora não é Moisés, é Josué. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens. Como é que eles foram enviados? Secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado o escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Imagina uma prostituta, né, gente? Quantos homens a mulher recebe, não é? Só que havia aqui uma mudança na vida dela. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Foi o que ela explicou. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Aqui já havia um terror no inimigo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amoreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, assim como eu usei, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e a vida da minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs com tudo que têm, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos, sim, contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. A casa dessa mulher, gente, era numa fortaleza, em cima da fortaleza. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias. Até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família, a família de teu pai, porque qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizeste-nos jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram.
e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Gente, isso é um caso clássico de um processo poderoso de libertação da terra. Aqui é um tempo antes de entrar na terra, e é disso que eu quero falar hoje. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra seja rema, seja revelada aos meus irmãos, Senhor. O que nós vamos falar aqui, Senhor, é princípios para derrubar as fortalezas da nossa alma. Deus, que esse mapeamento, Pai, que esse processo, Senhor, ó Deus, de espiar a terra, Senhor, é o planejamento, é o momento certo, onde nós já teremos estabelecido exatamente o que nós faremos, Senhor, para ver a nossa vida totalmente liberta, Senhor, do poder do inimigo, Senhor. E certamente o inimigo, por ver a nossa atitude, a nossa postura, ficará aterrorizado, desmaiado, como nós vimos aqui. Obrigado, meu Pai, que a tua palavra seja pregada com ousadia e intrepidez, que todos, desde o menor até o maior, recebam a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode se sentar. Nós temos um aviso aqui que não tem nada a ver com a mensagem, mas que hoje a igreja está fornecendo almoço ao custo dos irmãos R$13, a nossa cantina, e estrogonofe de frango e panquecas de carne, amém? Glória a Deus, mas esquece esse assunto por agora, você vai comer outro estrogonofe, agora outra panqueca, que é a palavra de Deus, amém? Segura aí, varão. Olha, queridos, eu tenho muita coisa para falar, talvez eu tenha que continuar na semana que vem. Mas o que nós vamos falar hoje é de princípios de mapeamento para derrubar fortalezas. A nossa igreja, aqui muitos irmãos fizeram um seminário intensivo de libertação. Então nós tivemos praticamente 100 pessoas fazendo, glória a Deus, amém? 100 pessoas. E todas essas pessoas estão, aqueles que desejam, passando por um processo de libertação. Jesus disse que nós já estamos limpos, mas nós sujamos nossos pés como andando nesse mundo. Os nossos pés, eles simbolizam o contato que a nossa carne e o nosso corpo tem com esse mundo sujo, que jaz no maligno. Então nós devemos sempre estar lavando os pés, sempre nos purificando. Mas algum dia na sua vida você precisa fazer um check-up nesse corpo, ou seja, aquilo que foi semeado na sua vida, que não foi Deus que semeou. Então, nesse curso, Seminário Intensivo de Libertação, nós abordamos e falamos sobre certos sintomas que nos mostram que existem coisas na nossa vida que estão causando isso, é igual no médico. E nós traçamos uma investigação, é quando o médico pergunta, o que você tem? Aí ele identifica os sintomas. Mas o bom médico, ele não vai tratar os sintomas. Imagina que você está com febre. Aí ele vai dar remédio para a febre e vai te mandar embora. Mas você está com febre porque você está com uma infecção no dedão do pé. Não, o bom médico, ele tem que saber por onde você passou, aonde você pisou, e tratar o remédio e dar talvez um antibiótico para tratar a infecção, amém? A bactéria que entrou no seu pé. Então, ele curando a causa, os sintomas desaparecem. Amém? Glória a Deus. Então, você tem as causas, você tem os sintomas, você tem uma distância para percorrer entre os sintomas até as causas, e você tem uma distância para percorrer das causas até o efetivo tratamento. E depois você volta lá na consulta, não é? Depois de um mês, e ele faz o quê? Ele faz uma avaliação.
para saber se você melhorou e quais os sintomas que desapareceram. Só que agora nós estamos falando de uma alma, de uma vida. Nós estamos falando de questões da pessoa. Então, esse texto é um texto clássico. O livro de Josué é um manual. Os primeiros 12, os 12 capítulos, principalmente os primeiros 7, um manual para um processo de libertação. Então, irmãos, antes de a gente falar sobre isso, eu quero dizer que nem todo mundo que está na igreja é salvo. Nem todo mundo que se batizou é salvo. Você concorda comigo? Eu já vi gente que se batizou, mas não tem fé em Deus, não tem nenhum sinal e nenhuma evidência na vida dela. Então, você passar por um processo de libertação também não significa que você está liberto, e nem que foi liberto. Existem condições na palavra de Deus que nos mostram isso. Então, aqui em Josué, nós vimos um caso, deixa eu explicar. Deixa eu voltar para você poder entender e dizer para você que não estou falando agora de um território que está fora de você. Eu estou falando de um território que está dentro de você. Amém? Digo, o território é minha alma. Gente, a gente fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Mas olha só, não é tão importante o quanto você tem do Espírito Santo quando vocês comparamos o quanto o Espírito Santo tem de você. Você consegue perceber a diferença? É mais importante o quanto Deus tem de você, o quanto o Espírito Santo tem de você. Quantas áreas da sua vida já estão totalmente governadas pelo poder do Espírito Santo. Então, essa é a abordagem correta. Porque o Espírito Santo não é uma água que você bebe e joga fora, ou sobrou e você... Não. Ele veio para fazer morada. O Espírito Santo, ele não veio só para curar você, o seu braço, a cabeça. Jesus, ele batizava, ele orava, ele curava no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Mas o Espírito Santo, ele quer fazer morada. Então, mais importante do que ser cheio do Espírito Santo é saber o quanto o Espírito Santo tem de mim. Amém? O mais importante do que o teu Espírito Santo é saber o quanto de mim ele tem. E o livro de Josué é um caso clássico. Por quê? Porque Deus chamou o seu povo, do meu filho chamei, do Egito chamei meu filho, e ali já é um prenúncio do corpo de Cristo, aquela nação escravizada no mundo, no pecado, simbolizando o Egito, como eu já falei aqui, foi tirada, mas o povo, por incredulidade, morreu no deserto, e os filhos deles entraram. Então, nós já vimos que que Moisés tipifica quem, gente, na Bíblia? Quem, Moisés? Moisés é um libertador. E ele tipifica Jesus, um libertador, Cristo. Moisés foi uma espécie de libertador, tipifica Cristo. E nós vamos ver que Josué tipifica o Espírito Santo, aquele que veio após Jesus. Jesus foi para o Pai e nos deixou quem, gente? O Espírito Santo. E a gente vai entender isso. Então, é o comissionamento do Espírito Santo. Josué, ele personifica ali o sucessor de Jesus, o sucessor de Moisés, que é aquele que viria. Então, Josué tipifica o Espírito Santo. Tanto é que Josué, quando Moisés estava com a mão levantada, orando, intercedendo, o povo prevalecia. Mas quando ele cansava e baixava os braços, a Bíblia diz que o povo tinha derrota, começava a perder. Aí Deus levantou Arão de um lado e Ur para sustentar o braço do seu líder, juntos ali em oração, segurando, dividindo o peso, para que Josué lá embaixo, como um general no campo da batalha, prevalecesse. Então, Jesus é Deus Emanuel, o Espírito Santo é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus na terra. É ou não é, gente? Quando a Bíblia diz o Espírito e a noiva dizem vem, por que vem? Porque o Espírito Santo está aqui na terra, agindo em nós, conosco, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que trabalha através de nós,
ele que curou agora as pessoas, ele está aqui com a gente, ele é o Josué, é ele que está aqui, ó, né? Graças a Deus, aleluia! Ele que não nos deixa órfãos, ele que nos direciona, ele que nos guia, então ele é o nosso Josué, amém? Entenderam isso? E aqui, você vê que espiar a terra é algo tão poderoso que nós vamos falar hoje sobre mapeamento espiritual. E eu já acredito que eu não vou conseguir terminar hoje, porque eu quero falar sobre 14 princípios de mapeamento espiritual. 14 na vida de Josué, na história de Josué, no livro de Josué, perdão. Mas eu preciso introduzir isso para os irmãos, então vai ser, acho que uma minissérie que começa hoje e termina na semana que vem, porque eu quero realmente explicar para os irmãos, não ficar corrido aqui, e se der tempo a gente consegue aí andar bastante hoje. Então, Josué, ele envia quantos espias para espiar a terra nós lemos na Bíblia? 2. Negócio de mapeamento é tão sério, porque quando Moisés mandou 40 anos atrás, mandou quantos espiar na terra? Quantos? 12. Quantos que estavam certos e quantos estavam errados? 2 estavam certos e 10 errados. Por quê? Supervalorizaram o poder do inimigo. Esse é um dos princípios do mapeamento também. E eles olharam o gigante ali e ficaram ali, vamos dizer, subjugados pelo tamanho do problema. Nós falamos um pouco isso semana passada, temos falado, e eles viram que a terra era tremenda. Ou seja, eu até acredito que o que Deus teria para mim é muito bom, mas para mim não vai dar, eu sou muito pequeno, eu não tenho força, olha onde eu nasci, eu nem estudei direito, minha família nem tem dinheiro, eu nem sei falar como fulano ou beltrano, eu acho que não é para mim não, né? Quantos pensamentos de inferioridade, quantas coisas, e olha que Deus escolheu, Moisés escolheu chefes, líderes das tribos, era gente top, gente, não era qualquer um não, e mesmo assim eles ficaram incrédulos, só Caleb e Josué que acreditaram e foram contra aquela maioria, falaram, não gente, eia, possuamos a terra, vamos entrar, mas aqueles 10, com espíritos de incredulidade, contaminaram todo aquele povo. Isso é uma história, nossa história. Quantas pessoas estão na igreja, quantos anos, carregando o Egito dentro de si, saíram do Egito, saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas, ou seja, não adianta eu sair do mundo, não adianta eu estar na igreja, não adianta eu estar fazendo discipulado, MDA, indo à célula, se dentro de mim prevalece outras crenças. Meu discipulador, ele veio para me oprimir. A igreja, aí são crenças profundas que não estão no âmbito só mental, já estão enraigadas aonde, gente? Enterradas na terra do seu coração. Então, são padrões de pensamentos, frutos de quê? De algo tão forte, tão arraigado, que nós nem sabemos lidar com isso hoje. Então, nós vimos aqui que no processo de mapeamento, agora Josué envia 2. E olha, nós vamos acompanhar parte por parte o que aconteceu ali dentro. O que significa isso? Porque a terra de Canaã, gente, a terra prometida, para nós que estamos aqui na terra ainda, já que o céu é maravilhoso, amém? O céu é maravilhoso, quem acha? Maravilhoso. Então, a questão não é o céu, a questão é quem vai para o céu. A questão é se eu sou maravilhoso para merecer o céu. Na verdade, você está entendendo que a gente não merece nada, né? Mas Jesus, ele morreu por nós e nos deu o quê? O acesso. Nós vimos semana passada, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, e o Pai está te esperando para você ir a Ele um dia, senão através de mim. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, Canaã é uma tipologia da alma humana. E nós estamos no mundo. Alô, nós estamos no mundo. Esse mundo jaz no maligno. Quem aqui estava bem, de repente foi sobressaltado por um pensamento, começar a pensar esse pensamento, e muitas vezes esse pensamento veio na primeira pessoa, tipo assim, não, eu mesmo acho que eu não tenho condições. Aí você ouve, você fala, eu não tenho condições, eu não tenho condições, eu não tenho condições, eu não tenho condições, eu não tenho condições.
Quem é que já foi sobressaltado por um pensamento de derrota? De inferioridade, já foi? São setas que voam ao meio-dia. Esse mundo jaz no maligno. É o tempo todo. Por isso a Bíblia fala, por que eu tenho que usar capacete, gente? Quando eu ando de moto? Porque é perigoso, né? Porque é possibilidade de eu cair, não é? Se eu cair, eu estou de capacete. Por que a Bíblia diz que a gente claramente que tem que botar o capacete da salvação? Tem uma armadura, tem ou não tem, gente? O escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, a espada do Espírito, não é? E o capacete da salvação. Peraí, tem alguma coisa, eu devo estar em guerra. Então, não somente ser liberto, mas manter uma libertação. Não somente ganhar uma moto, como eu ganhei, Deus me abençoe, amém? Mas andar de capacete e se manter andando na moto sem transformar a bênção em maldição. Atenção, tem pré-requisitos. Não, eu estou fazendo essa analogia porque o capacete, né? Alguém anda de capacete sem ser de moto hoje, por aí? Só alguns surfistas que têm pedra e em Bali, eles surfam de capacete, que se bater a cabeça na pedra já era. Então eu conheço alguns esportes, ciclismo, não é? Também, ou seja, aqueles onde há risco. Só que Deus mandou você usar de capacete. Pergunta para o seu irmão, você veio de capacete hoje? Fala para ele, está aqui, ó, querido. Aleluia. Amém? Então, como trabalhar na conquista da terra? Você é um conquistador. Mas antes de eu conquistar os outros, eu preciso conquistar o quê? A terra do meu coração. Amém? Então, se você quer ser um conselheiro, você precisa ser um bom mapeador, amém? Um bom espia. E nós vamos ver que esses espias tiveram sucesso. Aleluia? Quem aqui fez o CEO? Levanta a mão. Glória a Deus, bastante gente. Eu estou crendo que... eu não entendo, gente. Tem gente que fala... Maldição, palavra libertação, quero nem ouvir, só pode falar de libertação uma vez de 5 em 5 anos nessa igreja, porque é negócio ruim, negócio perigoso, só posso falar de maldição só uma vez no ano, tá, pastor? É negócio muito ruim, vamos falar de coisas boas. Para mim parece uma criança querendo ir para a festa de aniversário, já viu que tem teatrinho, pirulito, só coisas boas, assim? Engraçado, quando a palavra maldição é contextualizada na Bíblia, aquilo que Deus permite que aconteça na vida da pessoa, vem de Deus e aparece 200 vezes na Bíblia, eu vou ignorar isso? Vivendo num mundo de pecado, num mundo que jaz no maligno, habitando numa carne que não tem mais salvação, dormindo com o inimigo. Você sabia que você está dormindo com o inimigo? Não é o seu marido, sua esposa, não. Espero que não seja, né? Estou falando da sua carne. Tem o livro do Mark Bubeck, que fala o inimigo, o nome do livro, né? O adversário. Você sabe qual é o inimigo? Você tem que saber isso. Quem é o inimigo? O sistema do mundo, o próprio Satanás, os demônios e a sua carne. Você está cercado, irmão. Você está sitiado ou não está? Está ou não está? Está ou não está? Quem diz isso? Sou eu ou é a palavra de Deus? A palavra de Deus. Eu não entendo assim. Então a palavra de Deus está... Então, peraí. Eu tenho que viver com armadura. Eu tenho que ser um verdadeiro cristão. Eu tenho que andar vigiando e orando o tempo todo. Jesus ensinou, vigiai e orai, porque não sabeis a hora. A gente tem que andar assim, não é? O tempo todo. O tempo todo. Para que a gente mesmo não caia no engano. Então, aqui a gente vai estudar esse mapeamento. O que é o mapeamento? É a distância entre os sintomas até as causas. Para que eu consiga chegar lá. Chegar onde? Na derrubada das fortalezas. Amém? Então, primeiro princípio, eu já falei aqui, o primeiro princípio de mapeamento espiritual,
Gente, você se imagina que agora nós estamos aqui, todos vocês estão sendo treinados para serem conselheiros, amém? Você sabia que todos nós somos conselheiros? Verdade ou não é? Tem como um cristão falar, não sou conselheiro de ninguém? Como? Você senta no lugar no ônibus, a pessoa está morrendo, cheia de problema, você vai falar a palavra de Deus, vai aconselhar ela. Como você vai ter filhos, você vai aconselhar os seus filhos. Alô, você está na terra. Então, como um conselheiro, é como se nós estivéssemos num seminário aqui, como eu ser um bom mapeador, como eu ser um bom espia. Quem é o espia? É aquele que vê um problema, um cativeiro, uma situação, seja na sua própria vida ou na vida do outro, e vai saber ir até lá, adentrar e saquear o poder das trevas. Amém? Isso é muito importante. Então, o primeiro princípio, se você quiser anotar, anota, chama-se maturidade sacerdotal. Maturidade sacerdotal. Vimos que Josué manda apenas 2, ele selecionou bem pessoas que provavelmente tinham maturidade espiritual. Esses caras eram príncipes das tribos, lá ainda falharam, homens de alta patente, não é qualquer pessoa. Então, na verdade, quem que você tem que enviar? Pessoas, primeiro princípio, que não vão ser intimidadas pelo poder e pelo tamanho do inimigo. Amém? Não há fortaleza que não possa ser destruída. Não há doença, não há poder do inimigo que possa ser maior do que Deus. Amém, gente? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem alguns princípios que eu vou passar rápido. Primeiro princípio é maturidade sacerdotal. Segundo princípio, esses primeiros vão ser muito rápidos. Comissionamento. A Bíblia diz, enviou Josué. Cuidado quando você está sozinho, fazendo as coisas da sua cabeça, você precisa ser comissionado. E ele fala sobre 2 homens, não falam sobre 2 homens que foram enviados. Então eles foram comissionados. Uma pessoa enviada é uma pessoa que realmente ela tem um direcionamento para algo. Então, ninguém está sozinho no mundo. Até quando Davi venceu Golias, Saul foi certificado. De quem mesmo é filho esse jovem? Então, você precisa ser comissionado. Cuidado quando você faz as coisas da sua cabeça sozinho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Amém? Eu tenho o Espírito Santo. Amém, tem o Espírito Santo. Mas você vai ver na Bíblia, Jesus enviou de 2 em 2. Não é? Existe a pessoa que está solta, sem liderança. Eu sou missionário itinerante. Qual é a tua igreja? Não, eu não tenho, não. Eu prego em todas. Então aqui você não prega. Quem é o teu pai? Aonde você está ligado? Irmão, com quem você presta conta? Você foi comissionado? Você foi enviado? Repara, queridos, que o diabo, em uma falsa liberdade, ele quer levar você para que você seja assim, né? Para dizer assim, não, é só eu e Deus, eu e o Espírito Santo. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. Muitos mendigos estão na rua por causa disso. Sentiram vontade de beber, ou sentiram de fazer coisas, fizeram, ou seja, fizeram o que bem queriam. Aonde vai chegar esse lugar? Então, comissionamento é o segundo princípio, do mapeador, do conselheiro. Ele tem que estar ali. Por isso que é muito bom quando uma igreja coloca e outorga. Se tem um discipulador, ele já está comissionado. É ou não é verdade, gente? Ele está discipulando, está acompanhando, é alguém que tem um respaldo. Isso é muita bênção. Mas as pessoas muitas vezes não valorizam isso. Terceiro princípio, eu enquadrei aqui 4 coisas. Enviou Josué, ele enviou 2 homens, 2. Você sabe que o número 2, na Bíblia, é a diferença entre uma pessoa e uma igreja? No conceito de Jesus, 2 é a igreja. É ou não é, gente? Ele falou o seguinte, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. Então aqui, fala, o terceiro princípio é unidade, parceria, concordância e companheirismo. Tem gente que quer se isolar, mas não adianta. O número 2 fala sobre isso, né? Jesus está presente, é muito importante o princípio de mapeamento, da participação, companheirismo, né? E
eles foram desde Cetim, que é o quartel-general, ou seja, eles foram enviados e eles estão em unidade, debaixo de uma cobertura espiritual. Por que num processo de libertação, eu como facilitador, num processo, eu vou ter cooperadores, que nós chamamos de intercessores, para nos ajudar em unidade. Amém? Eu estava ouvindo, num caso de libertação, quando uma pessoa apareceu lá na IFOL, uma pastora se levantou, ela não tinha sido comissionada, ela era só mais uma intercessora, e essa pastora começou a falar coisas, começou a tomar a frente, e você vê que ali aquele atendimento começou a ser subjugado, porque a pessoa que foi comissionada deu muito espaço e deixou de liderar o processo, e alguém foi e liderou o processo no seu lugar. Cuidado, quando Deus te der uma liderança sobre algo, você tem que tomar posição, amém? E a gente está impregnado, nós já vimos isso, né, dessa falta de liderança, infelizmente, né, essa mentalidade, né, marxista, que é, o governo lidera, tudo é do governo, eu não tenho nada, até a comida que me dão não é minha. Então a pessoa dá um passo atrás, você quer liderar, lidera. Então, que ótimo, aleluia. E você renuncia, você se torna um desertor do processo, e quem se aproveita disso é o diabo. Não importa o título, importa se você foi comissionada. Amém? Não se intimide com títulos. Você é um mapeador, Deus colocou lá, Josué enviou você, vai lá, espia a terra. Então, ter uma unidade com a sua equipe ali. Se você percebe que aquela pessoa está quebrando unidade, você deixa ela de boca fechada. Amém? O quarto ponto, então o terceiro, o primeiro é maturidade sacerdotal, o segundo é comissionamento, o terceiro é unidade, parceria, concordância e companheirismo. Isso é chave. O terceiro é descrição. Perdão, quarto, desculpa, descrição. Fala também, olha, a Bíblia diz lá, eles foram espiar secretamente. Secretamente. Fala aqui sobre o que, gente? Princípio de descrição. Prudência, perícia, destreza, descrição é muito importante, né, num processo de mapeamento. Você chegar lá e ajudar a pessoa a ser um bom observador. É interessante que a nossa anatomia já mostra, né? Quantas bocas você tem? Quantas? Uma. Quantos ouvidos você tem? 2. Quantas bocas você tem? Quantos olhos você tem? Então observa, ouve, amém? Fica atento. Então, seja uma pessoa observadora, pronto para ouvir, para ver, tardia para falar, discreta, uma pessoa leal, confiável, que sabe guardar segredo. Amém, gente? Discrição é fundamental. Pior coisa que tem é um conselheiro fofoqueiro. A fofoca é o suicídio do aconselhamento. Ninguém mais vai acreditar em você. Talvez o discípulo não acredite mais no discipulador, porque percebeu que ele contou para alguém se isso aconteceu. Graças a Deus aqui não acontece isso, amém? Aleluia. Então a discrição, seja uma pessoa discreta, seja uma pessoa que sabe lidar com isso. Alguém aqui nesses dias está ajudando alguém? Você está ajudando alguém? Com algum processo na sua casa, família, irmão, na igreja? Só mesmo, quanta pouca gente ajudando alguém? Você está ajudando alguém? Aconselhando alguém? Com aconselhamento? Amém? O resto está fazendo o quê, gente? Não, pastor, o negócio é só a minha vida mesmo. É eu comigo mesmo. Eu não quero ajudar ninguém, não quero aconselhar ninguém. Não, irmãos, você tem que estar ajudando alguém. Você sabe qual é o segredo para ser ajudado? Ajudar alguém. O segredo, você sabe qual é o segredo para você? Você conseguir subir e ter a visão dos seus problemas como problemas menores, pequenos, quando você começa a ajudar os outros. Começa a ajudar os outros, se envolve com as coisas dos outros, seja um conselheiro, sabe? O egoísmo, ele faz isso, a gente não ajuda ninguém, a gente só olha para os nossos próprios problemas e eles crescem tanto que a gente diz que a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Diga para o teu irmão, sempre tem um jeito de você ajudar alguém. Então, seja discreto. Isso estou só preparando a terra.
quarto princípio é quinto, desculpa, aí aqui eu fiquei com o número a menos. É verdade. Então, o quinto princípio é, diga comigo, aceitação. Então, você já viu que o mapeador, a pessoa que vai espiar a terra, a pessoa que vai tentar ajudar alguém, que quer ajudar alguém, quer destruir uma fortaleza na vida de alguém ou na sua própria vida, ela precisa ser uma pessoa com maturidade sacerdotal, comissionada, né, em unidade, com descrição, e agora que não tenha problema de aceitação. Porque aqui, gente, a pessoa ela tem que ser livre dessa concupiscência de reconhecimento. Quando eu quero ajudar alguém, mas eu quero que a pessoa reconheça a minha ajuda, eu já estou começando a falhar. Peguei muita gente agora, né? Você está arrumando sarna para se coçar, não reconhece nada do que fez por ela e tudo. Né? Você está querendo um reconhecimento? O mapeador tem que ser uma pessoa que já venceu essas barreiras impostas pelas carências emocionais. Alguém que não precisa chamar a atenção para si, senão ela traz uma contaminação ali. É alguém que não tenta carnalmente impressionar os outros com a sua espiritualidade. Amém? O que ela faz, faz em secreto. Entra no teu quarto, ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Não espera dos homens, querido, aquilo que você pode esperar de Deus. Quando você ajudar alguém, faça de coração. Amém, irmãos? Faça com coração para Deus. Deus está vendo o que você está fazendo? Sim ou não? Está vendo. Então você não precisa disso. Então, uma pessoa que vai trabalhar no aconselhamento, vai ajudar um outro, seja num processo como nós temos feito de libertação, ela tem que botar esses princípios antes. Por quê? Se eu ajudar alguém, corre o risco dessa pessoa não reconhecer? Corre ou não corre? Se eu já vou ficar chateado e magoado dessa pessoa não reconhecer o que eu estou fazendo por ela, eu já estou vulnerável, sim ou não? Se eu ficar chateado com essa pessoa, eu estou desqualificado para ajudar ela? Estou. Em psicologia, eles dizem que por isso que um parente não pode atender outro, dificilmente, porque é um conflito de interesses. Poxa, se eu estou ajudando o irmão, eu tenho interesse que ele reconheça o que eu estou fazendo por ele, eu já estou desqualificado. Já estou desqualificado. Já estou. Já pensou Jesus naquela cruz? Olha, eu preguei para vocês, curei enfermos, falei para vocês fazerem isso, e agora eu estou aqui na cruz, vocês me colocaram aqui. Deus, manda fogo e queima todo mundo. Foi assim que ele fez? O que ele falou? Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Nem os discípulos reconheceram Jesus como deveriam. Nem os discípulos, exceto João. Então, gente, nós estamos falando aqui de caráter cristão. Então, seja livre dessas barreiras. O quinto ponto, sexto. Você sabe que aqui na hora de fazer o meu negócio, eu fiquei com 2 números repetidos no início, então eu vou até o final assim. Você vai me corrigindo até o final, amém? Você vai ser meu conselheiro, meu libertador aqui do número. Então, o sexto ponto é a supremacia de Deus. Se você não sabe em nome de quem você está indo, se você não sabe que palavra é de quem, é de Deus. Então, precisa encarar o inimigo sem supervalorizá-lo. Amém? Diga assim, não há inimigo, não há fortaleza que seja maior do que o meu Deus. Não tem gigante, gente. Olha só, Davi estava diante de todo um exército e tinha um gigante, não é? Nos filisteus, um gigante, afrontando todo um exército. E aquele um gigante estava supervalorizado, menos por Davi. E todos aqueles se acovardaram e ali o povo ia ter uma grande derrota. Mas Davi, ele trouxe a revelação de que não há gigante que não possa ser derrubado. Então, olhe para o teu irmão e fala assim, pare de supervalorizar a ação do inimigo.
isso inviabiliza eu ajudar a pessoa. Como é que eu vou ajudar um irmão se eu penso, já viu? Vamos lá. Esse problema não vai dar não, isso aí... Olha só. Vem cá, quem está sendo ajudado percebe ou não percebe? A pessoa vai ajudar e a pessoa sai mais convicta, que sabe o quê? Que para ela não tem jeito esse problema. Gente, isso é sério demais. Quantas vezes nós fomos ajudar alguém e não tínhamos nos convertido ao Deus que derruba fortalezas ainda? Ah, essas fortalezas dá, essa não. Por isso que é melhor você falar, não, o problema dessa pessoa aqui é melhor você cuidar, porque eu não acredito ainda. É mais fácil você ser honesto. Entendeu? Porque aí você não prejudica só você, prejudica outra pessoa. Aliás, por que tantos problemas dentro de nós não foram vencidos? Porque você mesmo não consegue identificar que Deus é maior e pode vencer essas fortalezas dentro de você. Amém? Levanta sua mão e fala assim, por maiores que sejam essas fortalezas, esses comportamentos dentro de mim, se eu me sujeitar ao Espírito Santo, se eu me sujeitar àqueles que Josué enviar para me ajudar, certamente essas fortalezas cairão em nome de Jesus. Amém? Então, não podemos subestimar o poder do inimigo, ele tem um poder, mas também não podemos supervalorizar. Amém? E avançando mais um pouquinho, já vou terminar. Estamos no 7, é isso? Sétimo princípio, não, 8 não, irmão. Aí também não sabe brincar, não brinca. Poxa. O 7 é a mobilidade, anota aí, mobilidade. Você vê que o mapeador, o espia, ele não pode ficar parado. Você está saindo do lugar, irmão? Crente não pode ficar parado, amém, gente? Você está saindo do lugar na sua vida? Diga, glória a Deus, pastor, tem coisas que estão mudando, eu estou melhorando. Sabe, você sabe que uma das principais evidências de bastardia, a bastardia é a pessoa que foi gerada fora do casamento, é a passividade. Essa pessoa precisa sair desse lugar. Passividade, a pessoa não sai do lugar, ela entra no negócio, para, ela entra na faculdade, para, entra no trabalho, sai, ela não anda, ela não consegue se mover, ou é uma mobilidade atrofiada. Então, o facilitador, o mapeador, aquele que é um espia, que ele tem que ter mobilidade, ele tem que poder se locomover, amém? Andar para frente. O princípio da mobilidade é a observação espiritual. Olha o que Josué diz, vê na sua Bíblia, você pode sublinhar, andai e observai. Andai e observai a terra. Não desiste dessas fortalezas que estão dentro de você. Tem gente que está assim já, né? Cantando aquela musiquinha interna assim. Ah, pastor, eu sei. Aí por dentro a música da alma. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar dentro de mim. Eu sei você assim pro resto da vida. Vou nem perguntar quem já pensou isso. Sabe o que é isso? Isso é uma fortaleza. É verdade. A pessoa a fortaleza é tão forte que a pessoa fala assim, não, eu tenho o direito de ser assim. Vai ter que me aturar, é o meu jeito. Cuidado, que às vezes você fala, vai ter que me aturar, até o dia que alguém não atura. Aí você fala, como aconteceu isso? Pois é, você não é Zagalo? É verdade? Vai ter que me aturar. Não, irmão. Mobilidade, sai do lugar. Profetiza na vida do seu irmão, você está saindo do lugar. Gente, andar e observar a terra, as duas principais ações no processo do mapeamento. Capacidade investigatória de percorrer territórios. Amém? Territórios, conquistar os territórios. Ir àqueles campos emocionais, sentimentais, morais, espirituais. Tem gente que está casado há 20 anos, mas na área moral, quem reina ali ainda é o inimigo. A imagem que essa pessoa tem é da pornografia, da imoralidade. Essa área é um buraco na vida dela.
Não venceu ainda. Então você vê que não é só um campo emocional, pessoa descontrolada emocionalmente, sentimento, mas também na área moral e na área espiritual. Então, o primeiro verbo aqui que nós vimos na Bíblia, pode sublinhar, é andar. Está lá escrito, andai e observai. O mapeador precisa ter essa capacidade pastoral, amém? De percorrer todos os redutos da alma humana, mobilizar-se através de perguntas inteligentes. Se você faz a pergunta certa, você vai obter a resposta certa, amém? Não tenha medo. Se você não tem essa mobilidade, você não chega onde você tem que chegar. Você tem que chegar lá. Quais são as fortalezas que ainda são impenetráveis na sua vida, na sua alma? Então aqui nós vamos ver, vai ficar bom, gente, daqui a pouco vai ficar melhor ainda, né? Eu vou ter que parar agora no 8º ponto, que é a compaixão. Isso é só uma introdução. A compaixão. Compaixão. Josué enviou aqueles homens foram lá e viram. Você sabia que eu fui em Jericó, quando eu fiz uma caravana para Israel, eu fui em Jericó. É tão tremendo, gente. Jericó hoje, ela é governada pelos palestinos. Então, o nosso guia, o judeu, ele teve que descer do ônibus, ele é um argentino, toda a sua família nesse movimento sionista, que inclusive está profetizado na Bíblia, que o meu povo voltaria, pombas brancas, são os aviões, está na Bíblia, lá no livro de Isaías. E pode uma nação só nascer em um só dia? Em 1948 nasceu de novo uma nação que estava morta há muitos anos, vários séculos. Israel. Tudo está profetizado na Bíblia. E esse argentino, com a sua família, ele veio, deixou tudo, vendeu tudo na Argentina, e eles falaram, nós somos judeus, então nós vamos voltar. Então esse é o movimento da retorno a Sião. E esse movimento é um movimento que precede a volta de Cristo. Então está tudo acontecendo já, movimento sionista. Então esse guia, ele era judeu, morava em Israel, mas ele falava um portunhol, então era o nosso guia. Ele falou, daqui eu não posso continuar com vocês, eu vou esperar o ônibus entrar, quando o ônibus sair eu entro de novo. Aí subiu um guia palestino, contratado pela caravana. Chegamos lá, é tão tremendo, gente, que você vê do alto assim as escavações, porque os territórios lá são são construídos um em cima do outro. Não é igual aqui, que hoje tem bomba, né? Você derruba. Naquela época, pegava os escombros e usavam como base. Então, tem as escavações, você vê as muralhas de Jericó. E tem uma casa, nas escavações, você vê assim, a distância de uns 4 metros para baixo, o topo da muralha, e ali tem tipo uma casa. A muralha é muito grossa, ela é muito grossa. A muralha é como se fosse assim, eu posso estar errado, mas daqui, deixa eu ver aqui assim, quase daqui até a parede lá, as muralhas, a espessura da muralha. Então tinha muita gente que morava aonde? Ela construía a sua casa na fortaleza. Era o que acontecia com Raabe. Isso aqui é uma figura profética. A casa de uma prostituta estava construída em cima da fortaleza. Os prostíbulos da nossa alma estão construídos em cima das fortalezas do inimigo. Jericó representa um território inimigo a ser conquistado. Então, isso é muito chave para a gente caminhar aqui. E o 8º ponto é a compaixão. E eu vou parar por aqui hoje, vou só falar. O mapeador ele tem que saber se aproximar das mazelas das pessoas. O conselheiro, o verdadeiro conselheiro, ele tem que se aproximar das mazelas das pessoas através da compaixão. Fazer as perguntas certas e agir com compaixão. É assim que você realmente se aproxima de uma pessoa e chega na raiz dos problemas. Você sabe uma cena que marcou muito a minha vida, vendo um filme? Eu nunca mais esqueci dessa cena. Se lembra daquele filme Patch Adams? Já viu esse filme? Todo mundo já viu esse filme? Quem já viu esse filme, gente? Olha só. Eu vou falar qual é o filme. É aquele filme com o Robin Williams, que morreu. E é o
Doutores da Alegria, lembra? Ele vai de palhaço. Ele foi um médico, é o filme de um médico que depois de bem velho se formou em medicina e tudo, e ninguém acreditava nele. Viram esse filme? Ele era muito autêntico. Se você não viu, pega esse filme e vê. O Amor é Contagioso. Vê esse filme é uma lição. Muito interessante. E ele, quando ele vai fazer uma entrevista lá com uma pessoa da medicina, que deveria ser um sacerdote, que deveria estar interessado nele, na verdade é porque ele estava tendo alguns comportamentos estranhos, e agora ele foi fazer uma entrevista, na verdade ele foi considerado até maluco, né? Ele foi desequilibrado. Só que o amor dele e a compaixão era desequilibrada para os padrões religiosos desse mundo, hipócritas desse mundo. E aí ele está falando, contando a vida dele toda no filme. Aí o cara está lá assim, ó, o médico ouvindo. Aí ele começa a contar umas besteiras assim, né? Começa a falar umas besteiras, começa a falar palavrão, assim, para ver que o cara não está nem aí, né? Imagina que você está contando a sua vida num gabinete, o pastor está te ouvindo, e tudo aí você fala, pois é, mas aí eu chutei o balde, aí começa até a falar palavrão, e o pastor, amém, amém, assim. Aí ele se levantou e foi embora, falou, essa pessoa não está nem ouvindo o que eu estou falando. Essa pessoa não está ligada comigo aqui, não tem compaixão, não está conectada. Então, gente, você quer aconselhar alguém, você tem que entrar no coração da pessoa. Você tem que amar essa pessoa, você tem que sentir a dor dela. O perigo da gente virar um conselheiro profissional, e não se identificar no processo. Foi isso com a pessoa. Jesus se identificou conosco, sim ou não? Sim, ele sofreu conosco. Então, é aqui que a gente observa certas coisas. A parábola do bom samaritano diz que ele se aproximou, ele chegou perto. Você quer se aproximar do problema, da sua fortaleza? Você precisa ter compaixão. Amém? Gente, essa noite, não sei o que acontece com vocês, o que acontece comigo. Deixa eu falar um negócio aqui. Às vezes eu estou em casa, aí do nada vem um choro, né? E eu acho que está ligado assim, quando Deus quer me chamar, e eu não estou buscando tanto como eu deveria, por causa das coisas da vida ali, e aí eu sinto que é Deus me chamando. E começa a vir um choro compulsivo, e chorar pela minha vida, chorar pelos irmãos. Já aconteceu isso com alguém aqui ou só comigo? Então não estou sozinho, aleluia. Gente, aí você olha para o seu filho andando, de 3 anos e meio, você nem sabe que está chorando, sem compaixão para que ele não se torne alguém perdido na vida. Aí você olha para as pessoas, sabe? Você olha, aí você vai escovar o dente, você está lá. Isso aconteceu comigo ontem. Eu fugindo do meu filho, pai, eu. Aí eu, papai já está indo, filho, dando sorriso para ele. Sabe? A gente tem alguma coisa que Deus está querendo mostrar, sabe? Está querendo, e eu fico assim, não dá para a gente saber às vezes exatamente, mas é o Espírito Santo intercedendo por nós, pela igreja, depende da sua envergadura, até com os gemidos inexprimíveis. Amém? Eu sei que depois que acontece isso, cara, eu me sinto tão leve. Falo, obrigado, Senhor, o Senhor veio me buscar de novo, né? Veio me buscar do meu ativismo, veio me buscar das tantas coisas que a gente precisa fazer, às vezes o que a gente precisa parar é chorar na presença de Deus. E você não tem como ser um conselheiro, um mapeador, alguém sem se você identificar com as dores. Nesses atendimentos, eu estava lá, aí estava acontecendo um processo e a pessoa que estava sendo atendida estava chorando muito, uma dor muito grande. Gente, nesses casos, a gente vê o lixo do mundo. E aquilo é real, aconteceu, não adianta você ficar fugindo. Chega de fugir. A Bíblia diz, aquele que crê não foge. Aí muitas vezes eu estou lá, eu estou chorando no canto. Aí as pessoas pensam que aconteceu a mesma coisa comigo. Pode até ser, mas na maioria das vezes não é. Que eu estou me compadecendo da pessoa, sabe? A pessoa sofreu um abandono do pai, da mãe, um abuso, uma coisa assim, sabe? E me dá tanta dor porque eu tenho um filho pequeno. Eu sei o quanto é importante para os meus filhos a minha presença. Aí eu fico imaginando os meus filhos sendo abandonados, sabe? Aí me dá uma dor, um negócio, mas é uma dor que não é minha, assim, um choro. E eu fico ali, né? A pessoa sendo atendida ali,
Eu, como facilitador, né? Mas faz parte, gente. Amém? A gente precisa de mais compaixão. Se você quer ser um intercessor, você precisa ter compaixão pela vida das pessoas. Um exemplo tremendo, eu queria que você abrisse lá no livro de Neemias. E eu vou terminar falando sobre o livro de Neemias. Eu tenho alguns toques aqui para a gente falar do livro de Neemias. Deixa eu tentar. Capítulo 1. Alguém aqui já leu o livro de Neemias? Quem já leu o livro de Neemias na sua casa? Quem não leu? Leia esse livro. Os livros do Velho Testamento sobre libertação, Josué e Neemias. Jerusalém estava abandonada, arrebentada. É como chegam as pessoas na igreja, sabe? E Neemias, quando ele ficou sabendo, recebeu a notícia que a sua cidade, né? Olha só o versículo 3, Neemias capítulo 1, versículo 3. Disseram-me, Neemias estava lá no bem bom, ele era copeiro do rei, poxa, ele estava na Babilônia, ele foi levado, mas disseram para ele, versículo 3, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga comigo, compaixão. Compaixão é o oposto do nosso egoísmo. Teve compaixão. E diz, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Aí ele começa a orar. Aí sabe o que ele faz? Ele fala com o rei olha para ele, quando ele foi servir, você sabe que ser copeiro do rei não era fácil não, porque se desse alguma coisa mortífera para o rei, quem morria era ele. Ele experimentava antes de dar para o rei. Então ele já era um intercessor, já estava na brecha. E aí o rei olhou para ele e fala, cara, tu está muito triste. O que aconteceu contigo? Você não está doente? Está com essa cara batida? Só pode ser tristeza de coração. Aí Neemias fala assim, verdade. Aí o rei gostava dele e falou, o que foi? Ele falou, não, lá o meu povo, a minha família, de onde eu vim, lá na minha terra, está em miséria, tal. Ô rei, deixa eu ir lá. O rei falou, quanto tempo vai demorar isso? Ele vai ser tanto e tanto. Então tá, me dá uma carta também, rei, porque ali era o império, né? Para que eu, quando chegar lá, eu possa ter autoridade, eles saberem que o Senhor me enviou. O rei deu cartas para ele, ele chegou lá. Quando ele chegou lá, ou seja, ele foi para o atendimento, né? E botou a pessoa na frente dele e foi atender aquela pessoa. Quando a pessoa começou a falar, quando as circunstâncias começaram a falar, porque a terra, gente, é o nosso coração, amém? Eu estou falando do território. Neemias ficou impactado, mas olha só, além dele ter compaixão, ele andou, olha só o que diz aqui no capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém. Olha a descrição dele, do mapeador aqui. O que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale. Isso tudo aqui, gente, tem muito significado. É o vale da alma, onde a pessoa está caída naquele vale. Para o lado da fonte do dragão, é onde o inimigo tem atuado, o dragão. E para a porta do montouro, onde estão os escombros da alma da pessoa. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E aí ele vai, passei a porta da fonte, do açude, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Você imagina ele, os escombros eram tão grandes, de noite, Neemias, como um mapeador, estava observando o que estava errado na vida daquele território, e nem dava para o cavalo andar, porque estava tão destruído, que estava com dificuldade de andar ali em cima. E ele foi lá, andando, e muita gente precisa se levantar como um facilitador
para andar nos escombros da alma da pessoa, né? De situações. Mas o que vai me ligar com alguém, gente, é a compaixão. Amém, irmãos? Então, hoje foi um dia de ensino, mas eu tenho certeza, com essas palavras, você me ouvindo aqui, você está pensando em você. Você está pensando nos seus pais, amém? Você está pensando na sua família. Já pensou se cada pessoa aqui se levantar como um espia, porque você vai espiar a terra, como alguém que vai espiar. Não é verdade, você não vai fazer espionagem. Você vai observar o que está de errado na vida da sua família, na sua vida primeiro, e vai enfrentar para que nós possamos chegar nessas fortalezas e você ser totalmente liberto. Amém? Então nós vimos aqui 8 princípios de alguém que quer ser um conselheiro, quer ajudar alguém. 8 princípios. E vimos também que as fortalezas estão dentro, não estão fora de nós. E se você tem uma fortaleza dentro de você, algo que precisa ser tratado, comece a colocar diante de Deus isso, comece a orar, não se acomode, não se acovarde, porque Deus quer tratar você, amém? Sabe qual é o sonho de Deus, o propósito de Deus? Que você seja totalmente livre. Que você conquiste a paz em todos os territórios da sua alma. Todas as áreas, área financeira, área moral, área espiritual, área sentimental, amém? Área relacional, que você conquiste a paz e que você possa ouvir o Espírito de Deus falando no seu coração e que o Éden, o paraíso, seja dentro de você. Amém?